E olha só com quem a gente está aqui hoje, Gol Last Edition, o último Gol que será fabricado, na verdade o último Gol fabricado e vendido no Brasil. E eu vou contar todos os detalhes para vocês agora. Eu sou Renan Bandeira e esse aqui é o canal da Carve. Bora lá! São 42 anos de história e finalmente o Volkswagen Gol vai descansar um pouquinho para dar espaço para o Polo Track. Vai ser o novo carro de entrada da Volkswagen. Ele sai de linha na versão Last Edition, essa daqui com motor 1.0, que a gente já conhece, aquele aspirado, na faixa aí dos 80 cavalos de potência e dos 10 kg de torque. Os dados certinhos estão aqui na tela para você. E não só isso, são 1000 unidades. E esse carro aqui é o 1000 de 1000. Preço sugerido pela Volkswagen de R$ 95.990. E aí, vai vender ou não vai? Mas bora falar do visual. Vamos começar mostrando a dianteira. Em todos os eventos que eu já fui, desde que eu entrei no mercado, eu nunca tive contato com o Gol. E isso pra mim é uma coisa muito interessante porque eu sou apaixonado por esse carro e eu tenho um Gol 93. E vê-lo saindo de linha é uma coisa que me marca muito. Afinal, eu tive muitas memórias com esse carro. Mas vamos começar falando dele. Aqui a gente tem uns faróis com a máscara escurecida, ou seja, realmente mais voltado à esportividade. As luzes são halógenas e a gente tem aqui um farol de neblina mais embaixo. Dá pra gente ver como o acabamento é bem legal desse carro por conta da grade em black piano, que deixa realmente ele com um visual mais esportivo, uma pegada um pouco diferente dos outros carros, na verdade do último Gol que a gente via ali no configurador da marca. Olha só o acabamento das caixas de roda. A gente tem aqui um plástico rígido que realmente deixa a caixa de roda um pouquinho mais larga e aumenta essa proposta de ser um carro mais para quem gosta de um track day, por exemplo. As rodas são pintadas de preto, um preto brilhante, nada de preto fosco, aquele acabamento diamantado. Eu vou até ler aqui para vocês qual é o pneu. Vamos lá, eu só preciso achar, né, família? Aqui, 195, 55, raio 15. Então a gente tem bastante borracha, como é característico do Gol. Ele vai manter aquele conforto para você passar pelas oscilações da pista. E olha só que interessante no restante da carroceria. Esse carro roubou o vermelho do Nivus. Você lembra quando o Volkswagen Nivus foi lançado, que a gente tinha um vermelho Sunset? Então, a proposta é basicamente a mesma. A gente tem todo esse vermelho tomando a carroceria com a capa dos retrovisores pintada de preto e também o teto em preto brilhante. Ou seja, realmente vai cada vez mais aumentando essa relação de esportividade. E aqui do lado a gente tem uma faixa que marca o Last Edition dessa versão, que é limitada. E toda essa faixa aqui é recortada justamente para remeter à velocidade. É bem parecido com o que a gente vê nos carros da Abarth preparados, né? Os carros da Fiat preparados pela Abarth. Inclusive, se você quiser conhecer o Pulse Abarth, eu deixei aqui um card para você conhecer tudo sobre ele. Agora vamos ver a traseira, que legal. Eu estava pulando para a traseira, mas estava esquecendo de falar de uma coisa muito importante, que é esse badge aqui na coluna C, que é da roda orbital, roda que marcou a história do Volkswagen Gol, principalmente dos Gol quadrado. Inclusive o meu Gol quadrado tem roda orbital, mas lá é diamantada. E olha só que interessante, além de ter a assinatura Gol aqui no meio, tem Original Since 1980, ou seja, que realmente marca a trajetória do carro, o fim dele e também remete ao início da produção desse carro no Brasil, foi em 1980, isso mesmo. O Gol tem 42 anos de história no Brasil e ele marcou a história do Brasil de várias formas, mas eu já conto para vocês. Vamos para a traseira. Aqui na traseira a gente tem basicamente o que a gente já via no Gol, mas olha só que interessante, as lanternas são escurecidas e a gente tem essa faixa preta que cruza horizontalmente toda a tampa do porta-malas e mantém ligada as duas lanternas. Você lembra de que carro isso aqui parece? Exatamente, do Gol GT, lá de 1986, que foi o primeiro Gol que ganhou aí uma versão esportiva, motorzinho ali 1.8 valente, um carro animal, 99 cavalos se não me engano, então era um carro absurdo para a época. E aqui a gente tem novamente o adesivo Gol Last Edition para realmente marcar a trajetória desse carro no Brasil. Não só isso, Last Edition porque além de ser a última versão, o último Gol vendido no Brasil, é uma série limitada. Esse aqui é o carro 1000 de 1000, ou seja, são 650 unidades que vão ser vendidas no Brasil e o resto vai tudo para exportação. O 1000 de 1000 já está aqui, então se você quiser brigar por esse carro aqui, é bom já ir atrás de garantir o seu. Por dentro, a gente tem basicamente toda a modernidade que a gente já via nos últimos Gol. Então, é aquele volante característico com regulagem de altura e profundidade. E olha só que interessante, que o Polo não tem isso. E ficou devendo. A gente tem os mostradores analógicos, uma central multimídia mais aqui no meio e todo o interior repleto de plástico, como a gente já acompanhava também no Gol. Aqui na frente vem um badge, né, que é praticamente uma plaquinha mostrando que esse aqui é a unidade 1000 de 1000, ou seja, o último Gol
fabricado no Brasil. E por dentro a gente consegue ver uma outra semelhança com outros carros, com outras gerações do Volkswagen Gol, que são esses bancos aqui que remetem ao banco Recaro. Múltiplas cores, a costura avermelhada e também, novamente, a gente tem a assinatura do Gol Last Edition. E aí, o Gol vai deixar saudade ou não? Afinal, foi aquilo que eu te falei, esse carro aqui marcou muitas gerações e trouxe várias novidades para o Brasil, que eu vou contar agora para vocês, mas ali do lado de fora do carro. Vamos lá! Eu falei que ia mostrar como esse carro evoluiu e também somou bastante para a indústria automotiva. E nada melhor do que estar com todas as gerações dele para mostrar tudo isso. Começando pela primeira, o Gol todo quadradinho, o Gol conhecido como BX, essa daqui é a versão L. A gente mostra como esse carro já tinha mais um perfil europeu, né? Um carro mais parecido com o Golf, que era vendido naquela época lá na Alemanha e em outros mercados, com todo esse visual quadradinho. Ele era uma evolução muito grande em relação ao Fusca. Embora tenha essa abertura característica da porta do Gol que a gente viu até ele virar o bolinha, nós temos aqui um motor refrigerado a ar. E olha só que legal, por dentro a gente já tinha uma evolução, sem aqueles mostradores redondos, um painel já mais sólido, com todos esses mostradores horizontais, e ele realmente já tinha uma pegada, uma imponência um pouco maior. A gente passa de década e também sobe de nível. Foi quando a Volkswagen trouxe para o Brasil o Gol GTI. Não era essa frente, era um farol um pouquinho mais quadrado, isso aqui já é a frente característica, né, conhecida no mercado aí pelos entusiastas como chinesinha. Mas foi no Gol GTI que a Volkswagen lançou o esquema de injeção eletrônica, que é o que a gente vê hoje nos carros. Antes disso, os carros eram todos carburados. Foi a partir daqui que a gente teve um sistema realmente mais evoluído e tecnológico de injeção de combustível no motor. Não só isso, foi nessa geração também que a Volkswagen aplicou o catalisador, aquele esquema que faz umas reações químicas ali para transformar, para diminuir, na verdade, as emissões de poluentes. Depois a gente vem para o G2, que é quando o carro realmente muda de geração, muda de plataforma. Aqui ele ganha todas essas linhas arredondadas, saindo daquele quadradão, mas também já voltado ao que a marca apresentava na Europa e também no mercado europeu com linhas mais arredondadas. Aqui o acabamento era um pouco melhor e a gente já vinha algo mais rebuscado no interior do carro, com os mostradores, na verdade, mais informações no painel de instrumentos e um acabamento um pouco mais bonito, mantendo linhas arredondadas como a gente já via na carroceria. Não só isso, essa aqui é a geração 2 e quando a gente vai para 3, realmente as coisas começam a mudar de patamar. E foi na geração 3 que as coisas começaram a mudar, o carro ganha uma frente mais robusta, um interior um pouco mais rebuscado. E quando chegou ao Brasil, esse carro aqui tinha um motor, na verdade a motorização 1.0 16 válvulas, que não pegou tanto, ficou até um pouco queimado no mercado, mas também trouxe o motor 1.0 turbo. Hoje os motores turbo estão ganhando cada vez mais espaço no mercado, mas naquela época pouco se falava disso. E a Volkswagen já trouxe no Gol. Não só isso, a gente também ganhou a motorização flex, né? Então, a partir disso, a gente começou a ter os carros com etanol e gasolina funcionando. E os primeiros flex da Volkswagen vinham nessa geração aqui. Depois a gente vai para a quarta geração. Nessa daqui o Gol ficou marcado mais como um pé de boi. Era realmente um carro mais simples e menos robusto do que aquele ali em relação ao acabamento, tanto externo quanto interno. Depois dele já veio a geração 5 e a gente chegou no Last Edition, que é o carro que a gente está falando hoje. A gente deu toda essa volta na história do Gol para mostrar o quanto esse carro aqui ganhou alguns toques de todas essas gerações para marcar a época e marcar a sua saída do mercado. O preço? R$ 95.990. Será que com isso ele ganha espaço na sua garagem? Mas uma coisa é certa, com certeza ele vai fazer muita falta na linha de montagem. Se você quiser saber mais sobre a história dos carros, o mundo automotivo, você sabe muito bem, é só clicar aqui embaixo, se inscrever no nosso canal e acompanhar tudo que a Carvi faz. Deixei 2 vídeos bem legais aqui para vocês assistirem em todas as nossas redes sociais para vocês nos acompanharem.